O sacramento da Eucaristia. Essa série de vídeos é um estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. Eu me chamo Lucas Navar, sou um leigo e, junto contigo, nessa série de vídeos, busco aprofundar-me e nos aprofundar no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Antes de darmos início a este estudo a respeito do sacramento da Eucaristia, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos e nem enganar-nos. E expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 4 da Eucaristia. Da natureza deste sacramento e da presença real de Jesus Cristo no mesmo. O que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e daquela do vinho em seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, sob as espécies de pão e vinho para ser nosso alimento espiritual. O que aqui o catecismo está falando é que o sacramento da Eucaristia se dá pela admirável conversão de toda a substância do pão e do vinho. Então, o pão e o vinho tornam-se, de fato, respectivamente, corpo de Jesus Cristo e sangue de Jesus Cristo, verdadeiramente real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então, a Eucaristia é de fato Jesus Cristo. Não uma representação de Cristo, mas de fato Cristo. Há na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu da Santíssima Virgem na terra? Sim, na Eucaristia há verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu da Santíssima Virgem na terra. Por que credes que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Creio, ou cremos, que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo o disse e assim o ensina a Santa Igreja. Então, acreditamos que a Eucaristia, na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, de fato está Jesus Cristo e não uma representação de Cristo, porque assim Cristo disse e assim nos ensina a Igreja. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a mesma que empregou Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia consiste nas palavras usadas por Jesus Cristo em Mateus, capítulo 26, verso 26, e Marcos, capítulo 14, verso 22. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, é encontrado na Sagrada Escritura a forma para a realização do sacramento da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, ali Cristo disse para nós, nos ensinou, nos mostrou que a Eucaristia de fato é o corpo e o sangue dele mesmo. Que é, portanto, a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão. Depois da consagração, o que é a hóstia? Depois da consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sob as espécies de pão. Então veja, antes do sacramento, antes da consagração, melhor dizendo,
Antes da consagração, a hóstia é apenas pão. Ponto. Após a consagração, a hóstia, ainda que visualmente enxerguemos o pão, é substancialmente o corpo de Cristo. Antes da consagração, o que há no cálice? Antes da consagração, no cálice há vinho, com algumas gotas de água. Depois da consagração, o que há no cálice? Depois da consagração, no cálice há o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies de vinho. Então, antes da consagração, no cálice estão vinho e gotas de água. Após a consagração, aquela matéria é substancialmente sangue de Cristo. Quando se dá a conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo se dá no ato mesmo em que o sacerdote, durante a Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. O que é a consagração? A consagração é a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando transformou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adoráveis, dizendo: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Como é chamada pela Igreja a milagrosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? A milagrosa conversão que todo dia se opera sobre nossos altares é chamada pela Igreja transubstanciação. É a mudança da substância. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus onipotente, quem deu tanta virtude às palavras da consagração. Então, não é por força do homem, mas pela vontade do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus onipotente. Depois da consagração, não permanece nada do pão e do vinho. Depois da consagração, permanecem somente as espécies do pão e do vinho. De fato, nós enxergamos aquilo como pão e vinho, visualmente, né? Que são as espécies do pão e do vinho? As espécies são a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor, o sabor. De que maneira podem permanecer as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? As espécies do pão e do vinho permanecem de um modo admirável por virtude de Deus onipotente. Sob as espécies do pão está somente o corpo de Jesus Cristo e sob as espécies do vinho somente o seu sangue? Tanto sob as espécies do pão quanto sob as do vinho está todo Jesus Cristo vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, vou usar uma palavra que não é perfeita para a expressão, mas é o que me veio à mente agora. Completamente Jesus Cristo está na hóstia consagrada. Sabeis me dizer por que tanto na hóstia quanto no cálice está todo Jesus Cristo? Tanto na hóstia quanto no cálice está todo Jesus Cristo, porque na Eucaristia está vivo e imortal como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o sangue, a alma e a divindade. E onde está o sangue, está também o corpo, a alma e a divindade, pois tudo isso é inseparável em Jesus Cristo. Lembra-se? 100% Deus, 100% homem. Então, Cristo não veio para a terra apenas homem ou apenas Deus. Veio sendo 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus está na hóstia, cessa de estar no céu, ou seja, quando ele está representado falsamente, não é, o termo não é representado, quando ele de fato está na hóstia, ele deixou de estar no céu? Não. Estando na hóstia, também está no céu. Quando esse Jesus está na hóstia, não cessa de estar no céu, mas se encontra ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Quando eu usei o termo aqui falsamente, não é dizer que ele está falsamente lá. É a palavra representado, ela é falsamente utilizada, não é uma representação.
ele de fato está. Jesus de fato é. A hóstia consagrada é de fato Jesus Cristo. Ou parte, digamos assim, né? Mas de fato o é. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas. Então, mesmo que aconteça em 1 milhão de igrejas no mundo inteiro, nessas 1 milhão, Cristo lá estará. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Como é possível que Jesus esteja presente em todas as hóstias consagradas? Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas porque, por onipotência de Deus, ao qual nada é impossível. Quando se parte a hóstia, parte-se o corpo de Jesus Cristo? Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas se partem somente as espécies do pão. Então, quando o padre ele vai lá e parte a hóstia, né, faz não sei o termo correto para utilizar, ali ele não está dividindo o corpo de Cristo, não é como se o corpo de Cristo fosse dividido em 1000 pedaços, não é isso. Porque substancialmente em cada milipedacinho da hóstia, da espécie hóstia, ali está Cristo inteiramente. Em que parte da hóstia permanece o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo permanece inteiro em todas as partes nas quais a hóstia foi dividida. Jesus Cristo está presente tanto em uma hóstia grande quanto na partícula de uma hóstia, ou seja, no menor pedaço possível da hóstia, tanto em uma hóstia grande quanto na partícula de uma hóstia está presente o mesmo Jesus Cristo. Por qual motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se a Santíssima Eucaristia nas igrejas a fim de que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando for necessário. Deve-se adorar a Eucaristia. A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo está de fato na hóstia. Inquestionavelmente, lá está. Da instituição e dos efeitos do sacramento da Eucaristia. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia? Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia, que fez com que seus discípulos na noite que precedeu a sua paixão. Por que Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeira razão, para que seja sacrifício da nova lei. Segunda razão, para que seja o alimento da nossa alma. Terceira razão, para que seja um perpétuo memorial da sua paixão e morte e um precioso penhor do seu amor para conosco e da vida eterna. Então, vou repetir, para que seja o sacrifício da nova lei. Então, se na lei anterior, no Antigo Testamento, eram sacrificados as primícias, enfim, as pessoas sacrificavam animais, coisas, etc. Agora, o sacrifício é de fato o próprio Deus. Além disso, para que seja o alimento da nossa alma. Então, a Eucaristia ela nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Cristo é a palavra de fato. Para que seja um perpétuo memorial da sua paixão e morte. Então, para que nos lembremos perpetuamente de quem morreu em nosso favor. Por que Jesus Cristo instituiu esse sacramento sob as espécies do pão e do vinho? Jesus Cristo instituiu esse sacramento sob as espécies do pão e do vinho porque a Eucaristia devia ser o nosso alimento espiritual. E por isso era conveniente que nos fosse dada sob forma de comida e de bebida. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Os efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem a recebe dignamente são estes. Primeiro, conserva e acresce a vida da alma, que é a graça,
como a comida material sustenta e acresce a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Terceiro, produz consolação espiritual. A Santíssima Eucaristia não produz em nós outros efeitos? Sim, a Santíssima Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos. Primeiro, enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós as chamas da concupiscência. Segundo, acresce em nós o fervor da caridade para com Deus e para com o próximo, e nos auxilia a agir em conformidade aos desejos de Jesus Cristo. Terceiro, dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição mesma do nosso corpo. Eu vou repetir esses 2 pontos porque acho importante que nós entendamos de fato o que produz e o que não produz a Santíssima Eucaristia. Primeiro, conserva e acresce a vida da alma, que é a graça. Então, a Eucaristia, como alimento da alma, ela conserva e acresce, melhora a vida da alma. Tal como a comida material sustenta e acresce a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais, não os mortais. Uma pessoa não pode tomar a Eucaristia, participar da comunhão em pecado mortal. Mas também a Eucaristia nos preserva de cometer pecados mortais. Além disso, produz a consolação espiritual. Agora, a Eucaristia não produz em nós outros efeitos, então há outros efeitos que são produzidos pela Eucaristia? Sim, ela enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós as chamas da concupiscência, ou seja, por participar da comunhão, por receber o sacramento da Eucaristia, somos então fortalecidos na resistência às paixões, aos desejos da carne, aos pecados. Segundo, acresce em nós o fervor da caridade para com Deus, do amor a Deus e para com o próximo, e nos auxilia a agir em conformidade aos desejos de Jesus Cristo. Então, participar da comunhão mais facilmente nos torna fiéis a Deus, além de nos dar um penhor da glória futura e da ressurreição mesma do nosso corpo. Então, quando participamos, quando recebemos o sacramento da Eucaristia, de fato, participamos de Cristo, da glória. Meu irmão e minha irmã, ainda falta falar a respeito das disposições necessárias para bem comungar. Então, no próximo vídeo falaremos o que é necessário para, de fato, fazer uma comunhão, participar da comunhão, participar da Eucaristia. Falaremos também a respeito da maneira correta de comungar e do preceito da comunhão. Bom, espero que tenha ficado claro para você a respeito da importância da Eucaristia, seu significado, o que significa de fato o sacramento da Eucaristia. Esse estudo do catecismo é muito importante para que melhor vivamos a fé católica. Que Deus nos abençoe. Se ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva. Se ainda não deixou a sua curtida, por favor, curta esse vídeo e me ajude a alcançar mais pessoas, mais amigos de caminhada, amigas de caminhada, para que juntos possamos, algum dia, nos encontrar no reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.